pouco entrevista com o Roberto Requião aqui na 101,9, tá certo? A gente só está preparando aqui, ele já está no ar com a gente. Daqui a pouco a gente já começa a entrevista com o Roberto Requião. Já está no ar, Roberto? Bom dia, Roberto Requião, ex-senador da República, ex-governador do Paraná. Seja bem-vindo aqui à programação da 101,9, Rádio Clube FM de Rio Verde, Goiás, para o Brasil e para o mundo. Sou Bruno Marques, viu, Roberto Requião? Bom dia para o senhor. Bom dia. Eu fico alegre ao receber esse bom dia entusiasmado. Bom dia a vocês, bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. Senador, como é que o senhor viu essa semana aí na política, né? O senhor que é um homem bem ativo na política, o senhor é bem ativo nas redes sociais, mas essa decisão do ministro Edson Fachin aí, de retomar os direitos políticos aí do ex-presidente Lula. Não teve esse escopo, não foi essa a intenção do Fachin. É preciso entender bem o que ele fez. O Fachin sabia que na segunda Câmara a suspeição do Sérgio Moro seria aprovada com segurança. Então, o que ele fez? Ele tentou tirar o objeto de julgamento dessa segunda Câmara. Ele queria que a suspeição não fosse aprovada. Então, ele abordou a questão do foro. O Sérgio Moro não poderia ter julgado o que julgou, porque ele não é um juiz universal e o juiz natural da coisa não seria Curitiba. O juiz natural não seria Curitiba. O que ele pensava fazer? Com isso, ele suspendia, por falta de objeto, a votação da suspeição na segunda Câmara. Posteriormente, essa decisão pessoal dele, monocrática, ele mandaria para o Pleno. E ele esperava que no Pleno do Supremo Tribunal a decisão dele fosse rejeitada. Então restabeleceria a culpa do Lula e todos os processos da Lava Jato. Foi uma jogada, um xadrez executado pelo Fachin para fazer valer a Lava Jato com todas as suas imperfeições, todos os seus absurdos e irregularidades, e ao mesmo tempo livrar o Sérgio Moro da condenação por suspeição que era certa. Não deu certo para ele. Senador Roberto Requião, você acha que foi uma tentativa também de manter vivo o Sérgio Moro na disputa presidencial de 2022? Eu acho que o Moro não tem chance nenhuma em disputa presidencial. Ele já está totalmente desmoralizado pela forma com que ele tratou a justiça. Ele não obedeceu a lei alguma. Ele tinha um propósito político, um propósito ideológico, e o resultado disso você já viu. Os ladrões empreiteiros estão soltos, com muito dinheiro no bolso, e contra eles não se faz nada. Delações foram forjadas, e o resultado disso foi a entrega do petróleo, o massacre dos trabalhadores, o aumento da carga horária, a diminuição do salário, e toda essa política liberal, que é uma política do grande capital acumulado na mão de muito pouca gente, contra a população trabalhadora do Brasil. Ele fez um trabalho claramente, no meu entender, como eu vejo, a serviço dos interesses norte-americanos e nos interesses do capital financeiro internacional e contra o Brasil, contra nosso projeto de nação. O trabalhou como um preposto de interesses que não são nacionais. Senador, o senhor acha que um possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro poderemos ver um déjà vu do que foi em 2018, Bolsonaro reeleito? E qual que é a análise que o senhor fez aí do discurso do presidente Lula depois aí da sentença do ministro Edson Fachin? Ele falou mais de Brasil ou ele falou mais de si mesmo? Da forma que você coloca, você me põe na condição de julgador de um concurso de simpatia ou de beleza de candidato. Não é assim que eu vejo esse problema. Eu acho que o Lula cometeu erros brutais na condução do governo e acertos impressionantes.
O Lula é uma pessoa como nós, que comete erros e acertos. O que eu acho é que agora nós deveríamos chamar os erros de experiência para que não fossem repetidos. E o que eu gostaria não é de um embate entre o Lula e o Bolsonaro. O que eu gostaria é que se produzisse agora um projeto mínimo para o Brasil, restabelecendo a autonomia do país, a nossa soberania, com um referendo revogatório que anulasse todas as medidas erradas tomadas ao longo dos últimos anos, principalmente no governo do Temer e do Bolsonaro, mas algumas medidas que foram tomadas lá atrás também. Por exemplo, no governo da Dilma, se fez uma aliança com o Serra para entregar o pré-sal. Eu era senador, estava no plenário, nós tentamos resistir, e quando eu digo nós, todos os nomes, eu, Lindbergh Faria, a Gleisi Hoffmann, a Vanessa Graziotin, a Lídice da Mata, nós estávamos resistindo, e o governo apoiou a proposta entreguista do Serra, que tirava da Petrobras obrigatoriamente os 30% de cada posto do pré-sal e tirava a condição de operadora única do sistema. O Serra fez uma proposta defendendo as multinacionais e, a fim e a cabo, no último dia, o governo apoiou e mandou a sua base votar dessa forma. O líder do PT, que era Humberto Costa, indignado, votou em branco, mas ele devia ter votado contra, porque votar em branco naquele momento era votar a favor da proposta do Serra. Os senadores do PT votaram em branco, mas a base aliada do governo, recebendo ordens do líder do governo e do ministro das Minas e Energia, votou com o Serra. Nós temos que anular isso tudo. O petróleo tem que ser brasileiro. Ele é indispensável para o desenvolvimento do país. 80% do petróleo do mundo está na mão de estatais, que utilizam o petróleo como instrumento de desenvolvimento e a renda do petróleo para melhorar o nível de educação, de saúde do seu povo, de salário inclusive. Nós estamos no caminho contrário, nós estamos entregando o que é fundamental para o nosso desenvolvimento. Então, o que eu imagino? Uma proposta que restabeleça a soberania, que retome o desenvolvimento sustentável do país, sem liquidar com a natureza, que é um compromisso que nós temos com os nossos netos e os nossos filhos, que restabeleça a dignidade do trabalho que foi fulminada com as políticas absurdas e que o Brasil se democratize, que exista uma liberdade de comunicação de fato, porque hoje, você veja, nós estamos batendo um papo aqui, graças à abertura de vocês que administram esse horário e da rede de comunicação e da rádio que vocês estão utilizando. Mas daqui a pouco a Globo entra no ar, desmentindo tudo o que eu disse no interesse do capital financeiro e fala com 25 milhões de pessoas. Nós temos que estabelecer um espaço de comunicação importante para o progresso do Brasil. Então vamos lá. Soberania, desenvolvimento, democracia e valorização do trabalho. Restabelecimento da dignidade do trabalho no Brasil. Então é isso que me interessa, essa é a proposta. Eu não me fixo a nomes. Nós temos nomes de oposição, tem o Ciro, tem o Lula, tem o Boulos, tem a Manuela, tem o Dino, o Flávio Dino, mas não é por aí. Isso não é um concurso de beleza. E eu não estou abrindo mão da candidatura de nenhum deles. Mas eu acho que o fundamental nesse momento era termos uma proposta única de recuperação do Brasil. E uma candidatura única. Qual? A que tivesse mais viabilidade eleitoral. O senador Roberto Requião, ex-senador do Paraná, governador também, ex-governador também daquele importante estado paranaense, né? Senador, há uma tentativa repulsiva do PT em referente à figura do Ciro Gomes. O senhor fala aí na tentativa de um projeto único, de uma candidatura única, mas também o Ciro, ele simplesmente, de hora em hora, ele relembra também dos erros cometidos na gestão do PT. Você acha que é inevitável que as duas candidaturas sejam postas nessa campanha de 2022? E o que é que o senhor acha dessa declaração do Ciro à Folha de São Paulo, que o objetivo dele é derrotar o PT no primeiro turno? Logo uma bobagem, uma tremenda pisada na bola, né? O objetivo de todos os brasileiros nacionalistas e democratas deve ser o restabelecimento
da soberania do Brasil, da dignificação do trabalho e do nosso desenvolvimento econômico sustentável. Eu acho que o Ciro, e depois eu lembro que o Ciro foi ministro dos governos do PT. Eu não fui, mas o Ciro foi ministro dos governos do PT. Eu acho que é um erro. Agora, de qualquer forma, se nós não pudermos ter uma candidatura única pelo ego inflado dos candidatos que se colocam aí, pelo menos eu acho que nós devíamos ter um programa único. Um programa de 5, 6 pontos que seria subscrito por todos os candidatos. Cada candidato, o seu partido poderia ter outras propostas conforme a sua idiosincrasia partidária, a sua inserção na sociedade, no tecido social brasileiro. Mas a proposta básica tinha que ser essa: restabelecimento da soberania, desenvolvimento sustentável, valorização do trabalho e democratização das comunicações. E referendo revogatório para tudo isso, né? Vamos anular tudo que prejudica o crescimento do Brasil e que nos transforma num país de trabalhadores e povo semi-escravizado, no interesse dos concentradores de renda do mercado financeiro, do capital vadio, do capital que não produz nada e está nos explorando de uma maneira violenta. Senador Roberto Requião, também a gente está vendo aí uma guerra com o presidente Bolsonaro, o presidente da Petrobras, referente aos preços, né, que é praticada, a política de preços praticada pela estatal, pela companhia, né? Há o interesse de privilegiar o interesse dos pequenos acionistas, a importação de combustível, derivados de petróleo dos Estados Unidos e as nossas refinarias praticamente todas paradas aqui no nosso país. Como é que o senhor vê a solução para a Petrobras aí na questão aí do preço na bomba para o consumidor final? Bom, na época do governo do Temer, o Parentes fez uma reunião dos acionistas da Petrobras e estabeleceu que, embora o petróleo existisse em solo brasileiro e no nosso pré-sal, embora as nossas refinarias pudessem refinar tudo que nós consumimos, porque lá atrás você dizia: precisamos importar algum petróleo, porque o petróleo brasileiro é grosso e nós precisamos de um petróleo mais fino para fazer o blend, a mescla para refinar. O pré-sal acabou com isso. O petróleo do pré-sal é um petróleo fino, então nós não precisávamos de nada. O petróleo tinha que ser estatizado para servir ao Brasil. Ele é extraído no nosso solo, refinado nas nossas refinarias. Mas o parente que foi colocado lá pelo Temer, indicado pelo Fernando Henrique, fez uma proposta de vincular o preço do petróleo ao preço do petróleo internacional, basicamente aquele petróleo extraído ali nos Estados Unidos, na área do Golfo do México. E, além disso, vincular ao dólar, para favorecer o interesse das multinacionais. Os Estados Unidos baixou, em determinado momento, o preço do petróleo de uma forma brutal, com o petróleo extraído do solo, através do fracionamento das camadas. Então se extraía basicamente o gás. Mas esse petróleo tinha um custo mais alto. Ele era abundante, conseguiu baixar o preço de petróleo, criando dificuldades para o Brasil, para a Venezuela e para a Arábia Saudita em determinado momento, mas ele tinha um preço muito alto. E para viabilizar esse projeto norte-americano, tinha que subir o preço do petróleo do mundo. Senão eles não teriam para quem vender esse petróleo. Então eles avançaram no petróleo brasileiro. A derrubada da Dilma teve como objeto principal o apoderamento das nossas jazidas de petróleo e o nosso sistema de produção pelos interesses norte-americanos. Então essa solução da Petrobras é a sua estatização completa. 80% das petroleiras do mundo são estatais e servem ao interesse dos seus países. O que eu vejo com o Bolsonaro, com essa troca do administrador da Petrobras, do presidente, é um jogo de marketing político. Porque ele não trocou os membros do Conselho de Administração, que são 11. 7 são nomeados por ele. Ele não trocou. E esses é que, assim e a cabo, estabelece a verdadeira política da Petrobras. Ele pôs o general Luna, e o general já disse que ele não pode mudar o critério da formação de preço, porque é competência da diretoria tal. Então eles estão nos enrolando. O petróleo está na mão dos interesses norte-americanos. E está subindo de uma forma simplesmente brutal. A Petrobras precisa ser reestatizada.
Mas ao invés do Bolsonaro estatizar a Petrobras, ele está privatizando a Eletrobras, ele está privatizando a água. Imagina você, se de repente o preço da água brasileira fosse internacional. Então você queria uma garrafa de água mineral. Ela é colhida numa fonte brasileira, que são as fontes de uma natureza mais preservada no mundo até hoje, com alta qualidade. Mas o preço dela teria relação com a mesma garrafa de água vendida no deserto da Arábia Saudita. Você percebe a estupidez disso? Essa vinculação internacionalizada, essa globalização no interesse dos lucros do grande capital. É isso que o Bolsonaro está fazendo. Agora, o que é o Bolsonaro? Ele não é nada. O Bolsonaro, quando o Fernando Henrique privatizou a Vale do Rio Doce, dizia que ele tinha que ser fuzilado. Ele queria matar o Fernando Henrique, porque estava ferindo interesses nacionais. Agora, ele foi embalado no colo do capital financeiro e da banca, transformado em presidente numa jogada publicitária muito bem feita, e agora ele quer privatizar tudo. Ou seja, é um oportunista, não é um presidente da República. Nós estamos sem presidente da República nesse momento. Senador Requião, a pergunta aqui do nosso comentarista, Dr. Danton. Bom dia, Roberto Requião. Roberto Requião, o que a gente vê? Na sua fala, eu vi que você falou muito em restatização da Petrobras, né? Que 80% das petrolíferas do mundo inteiro são estatais, né? Mas a gente vê que, por exemplo, a Venezuela ela é 100% estatal, a gente vê que o petróleo lá, né, eles não conseguem alavancar, mesmo eles tendo uma grande reserva ou estoque ou produção de petróleo do mundo, sendo na Venezuela. Em relação aos outros países, a gente vê o mercado muito aberto, várias e várias empresas extraindo o petróleo, refinando o próprio petróleo, transformando ele em derivados, tanto o plástico como a gasolina, entre si. E a gente vê que nesses países o preço da gasolina é mais barata. E a gente vê que no Brasil nós temos simplesmente a Petrobras e a gente tem 220 milhões de brasileiros simplesmente, vamos dizer assim, submisso à Petrobras ou ajoelhado à Petrobras. Então, mesmo a gente tendo a Petrobras controlando o preço do combustível, mantendo o monopólio, mesmo assim o caminho seria realmente restatizar a Petrobras, deixar ela com mais poder ainda para controlar tanto o preço do petróleo quanto o preço do combustível. Você vê que na sua visão ainda, mesmo assim, a fuga para diminuir o preço do combustível é dando mais força e mais poder para a Petrobras e não abrir o mercado para que esteja concorrência? Não há concorrência no monopólio. Não é? Esse mercado está sendo aberto para multinacionais, que trabalham com os preços internacionais para defender o valor do petróleo norte-americano. Eu não falo em dar poderes à Petrobras, é dar poder ao Brasil. A Petrobras estatizada tinha que obedecer os interesses dos brasileiros. Eu vou te dar um exemplo diferente. Seu nome é Danton, né? Isso, senador. Danton Cesário. Danton. Imagine, Danton, que você tivesse uma propriedade agrícola familiar muito boa, que veio de gerações. Uma fazenda integrada com produção de frango, produção de cereais, de soja, de milho, de trigo, de tudo isso. Em determinado momento, você que administra essa fazenda familiar, se descobre que no setor de produção de frangos está havendo um desvio por parte dos gerentes e dos administradores. Eles são incorretos, eles estão roubando a propriedade da sua família que você administra pessoalmente. O que é que você faria? Você punha na rua esse funcionário, o indiciava criminalmente e corrigia o problema. A Petrobras é a sua fazenda. Ladrões existiam dentro da Petrobras roubando descaradamente. Mas roubavam para ficar ricos. Ao invés de corrigir esse problema e punir os ladrões criminalmente, o que fazem com a Petrobras, o que se faria com a sua fazenda? Força a venda da sua fazenda. Olha, o Danton não consegue administrar isso aí, então vamos vender para uma multinacional. Você perde a fazenda, os lucros operacionais e fica sem nada. A Petrobras teve roubo. O Brasil vivia uma endemia de corrupção. E a Lava Jato se apoiou nisso.
Mas a intenção dela não era prender corrupto, era prestar serviço aos norte-americanos, para entregar o domínio. Você acha que a administração norte-americana é menos corrupta que a brasileira? É igualmente corrupta e tem que ser igualmente fiscalizada. O Obama verificou na General Motors nos Estados Unidos um roubo brutal da gerência. O que foi que o Obama fez com a General Motors? Ele estatizou a General Motors junto com o Ministério Público e a Polícia Federal norte-americana, conseguiu levar aos tribunais os ladrões e foram punidos, e posteriormente, pelo simples fato de que a fábrica de automóvel não é petróleo, que é uma extração monopolística, mas é uma indústria concorrencial, ele novamente jogou no mercado e privatizou a General Motors. Mas o que eles querem fazer aqui é nos tomar o domínio nacional do petróleo. E nós precisamos estabelecer fiscalização mais pesada. Porque uma indústria privatizada não tem como objetivo maior mais o interesse da população brasileira. Ela passa a servir ao interesse dos seus acionistas. E o que os acionistas querem? Os acionistas querem rendimentos maiores, lucros maiores. Como é que conseguem isso? Conseguem isso aumentando as tarifas, o preço do produto e diminuindo o investimento. É isso que está acontecendo com a Petrobras. Ela está a serviço do capital estrangeiro porque o governo é liberal do ponto de vista econômico, ou seja, se incomoda mais com os acionistas da empresa do que com o povo que é o proprietário do petróleo. Não se trata nem de defender a Petrobras, é defender o Brasil. A Petrobras privatizada serve a acionistas, investidores de fundo de investimento da Arábia Saudita, da China, da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos. Não é isso que nós queremos que ela sirva ao nosso país. E o caso da Venezuela, embora ela fosse dona do seu petróleo, ela cometeu alguns erros. Ela vendeu por antecipação petróleo para a China e para a Rússia, e eles estão defendendo a Venezuela porque tem créditos lá, principalmente, e foi mal administrada em determinados momentos. A economia da Venezuela foi mal administrada e sofreu um bloqueio econômico dos Estados Unidos. Passou a não poder vender com tranquilidade o seu petróleo. Quem compra petróleo da Venezuela é retalhado pelo interesse norte-americano no mundo. Então, ela está bloqueada de todas as maneiras. A privatização do petróleo da Venezuela, o que faria? Ia aumentar o preço do petróleo, diminui o investimento, que os acionistas querem dividendo, querem rentabilidade. Essa é a diferença de uma empresa pública e de uma empresa privada. Quando você cria uma empresa pública, você faz essa empresa pública se dirigir aos interesses da população, comandada pelo Estado, pelo interesse popular. Quando você privatiza, ela passa a ser comandada pelo interesse dos acionistas. E os acionistas têm um único interesse, que é o lucro, a majoração do seu lucro. Então é por isso que ela tem que ser privatizada. Não, é por isso que ela tem que ser estatizada. E o nosso governo hoje está trabalhando a favor dos acionistas, dessa ideia de globalização sobre o domínio do capital financeiro no mundo. É muito claro isso. Senador, para a gente ir para os finalmente já da entrevista, agradecer o senhor pela participação aqui no nosso programa, aqui na Rádio Clube 101,9. Mas aí, em relação à vacinação, qual que é a visualização do senhor aí, referente à imunização da população do Brasil? Os governadores estão comprando vacina, os prefeitos, o governo federal também comprando parte dessa vacina. Dória aí agora também querendo se posar como pai da Coronavac. Como é que o senhor está vendo aí, até o final do ano, a gente vai vencer essa pandemia ou não? Você sabe que a Índia e os países africanos propuseram que se liberasse as patentes da vacina para que todo mundo pudesse produzi-la e o mundo pudesse ser imunizado, salvando milhões de vidas. O governo brasileiro, sob o comando do Bolsonaro, foi lá e se opôs, que não pode ser liberada a patente nesse momento de crise mundial, que tem que ser privatizada com concorrência de preço e custos absolutamente altos.
quem tinha que comprar vacina, porque tem escala, é o governo federal. Comprar de uma vez só, entregar para os estados, estabelecer a vacinação. Hoje estão liberados os estados para fazer a compra. Você sabe que jamais comprarão pelo preço que compraria o governo federal. E a sua escala de compra será sempre menor, não é? Os estados comprarão menos do que compraria a União, e a União, comprando num volume muito grande, teria condições de preço muito mais favoráveis. Agora, a saída do Brasil hoje, independente de política de partido, é a saúde pública. Senão, mortos não tem nem política econômica para defender ou criticar. Nós temos que ser favoráveis a isso, porque a saída do coronavírus é isolamento, máscara, gel e vacina. E é isso que nós temos que fazer. Você veja aqui na minha cidade de Curitiba, nós estamos com a perspectiva de sermos agora, na próxima semana, o maior exemplo do mundo de contaminação e de morte. Porque nós temos um governo frouxo, uma prefeitura ridiculamente indecisa, e com o grito do dono de uma boate, eles abrem os estabelecimentos e as pessoas vão se contaminando. Eles liberam a ação das empresas de ônibus que retiram o ônibus de circulação e andam com ônibus lotados, ao mesmo tempo que eles propõem o lockdown, o fechamento de tudo. Mas as pessoas trabalhadoras ficam numa aglomeração brutal dentro dos ônibus públicos. Então, nós estamos sem uma linha fraterna de amor à população, de solidariedade com os mais pobres. E essa história da liberação da vacina faz com que, por exemplo, os juízes, através da sua associação nacional, estejam comprando para a vacinação dos seus membros. Eles se acham mais importantes que a população que sustenta a estrutura do Estado brasileiro. Está acontecendo isso com hospitais privados que querem comprar para vacinar os mais ricos imediatamente. Graças a Deus, eu fui vacinado já pela primeira vez. Eu tenho 80 anos completos e me vali desse privilégio, fui chamado e fui vacinado numa estrutura pública da Prefeitura Municipal de Curitiba. Mas nós precisamos de vacina, de isolamento, de máscara e de álcool gel. Senador Roberto Requião, tem um abraço aqui do amigo Cleuber Laurentino, que é o pensador histórico aqui da nossa cidade. Bom dia, Rádio Clube, e ao maravilhoso programa de jornalismo e utilidades públicas. Obrigado, Bruno Marques, por nos compartilhar comentários sensatos e coerentes sobre o contexto histórico-político brasileiro. Quero dar parabéns ao ex-governador do Paranazão, Roberto Requião. Eu morei no Paraná por 2 anos e fui muito honrado de conhecer políticas de governo bem-sucedidas. Eu posso dizer que lá teve um enorme diferencial devido ao legado da obra de Roberto Requião. Turismo, transporte público em Curitiba é o melhor do Brasil. Parabéns pela contribuição ao Paraná e ao nosso Brasil. É o abraço do Cleber Laurentino ao senhor senador Roberto Requião. Obrigado, minha gente. Mas o Paraná está voltando atrás. A nossa empresa de energia está sendo privatizada. Isso vai significar menos investimento e mais aumento de tarifa para aumentar o lucro dos acionistas. A nossa Sanepar já tem 80,3% das ações vendidas. Nós não temos governo, nós temos uma quadrilha de interesses privados comandando o Paraná a favor dos seus interesses em oposição aos interesses do nosso povo e da nossa gente. É preciso que isso mude. E só muda com a formação da consciência popular. Eu fico espantado, como alguém me disse, como o Delton me perguntou agora, não é a empresa privada mais eficiente? É mais eficiente para os seus acionistas, não para a população. Concessões de serviço público devem servir ao conjunto da população. Uma empresa privada jamais terá como objetivo principal alguma coisa diferente do lucro dos acionistas e nunca se preocupará com a qualidade e com a expansão dos serviços. Isso tem que ficar muito claro. Nós temos que sair dessa armadilha que está fazendo a cabeça de uma parte da nossa população. É um equívoco brutal. Brasil para os brasileiros, não para fundos de investimento da China, da Rússia, da Inglaterra, da França, ou seja lá de onde for.
Senador, muitíssimo obrigado, senhor, por estar conosco aqui na 101,9 e sempre os microfones da Rádio Clube estão abertos ao senhor. Parabéns para vocês pela abertura, que é uma coisa muito rara no Brasil hoje. A maioria dos meios de comunicação estão mamando nas tetas do Estado e não querem nenhum argumento nos seus canais de comunicação que não seja o argumento a favor da exploração do povo e da defesa do interesse privado de acionistas contra o interesse da população brasileira. Valeu, muito obrigado e renovo meus cumprimentos. Esteve conosco o ex-senador pelo Paraná e ex-governador do estado, Roberto Requião. Vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta, nossos comentaristas comentam os áudios dos nossos ouvintes e também fazem um apanhado da entrevista com o senador Roberto Requião.